Bom dia, irmãos. O pastor não está hoje, por isso é que vocês hoje vão levar comigo aqui à frente. Vai ser agora nos anúncios, vai ser no louvor, mas vocês já estão habituados também. Para dar as boas-vindas, temos alguns anúncios para transmitir. Antes de mais, dar as boas-vindas a alguém que nos visite pela primeira vez. Tenho um folheto para quem desejar deixar algumas informações para nós podermos contactar noutros momentos e podermos manter o contacto. O objetivo é esse. Também temos o Fernando, José e a Mabel. Prazer ter-vos connosco outra vez. Já são da casa, mas é bom ter-vos mais pertinho. E, mais uma vez, o pastor está a pregar em Cantanhede, agora de manhã. Foi convidado para pregar lá no culto de jovens, que está a acontecer a esta hora. Então vamos também lembrar deste tempo que eles estão lá. E o pastor manda saudações para a igreja e para todos os que estão presentes. Temos alguns aniversariantes para lembrar. Temos alguns, bastantes até esta semana. Vou ter que estar aqui a olhar, senão vou-me esquecer de alguém. Mas tivemos o pastor António Silva, o irmão João Luís Mota, o irmão César Horta, também o irmão Arsénio Gomes, o irmão Ed Carlos, que está no Brasil neste momento, e também, ainda hoje, o irmão Alberto Neves. É sempre bom celebrarmos a vida e as bênçãos que Deus nos dá, e é bom celebrarmos juntos. Vamos lembrar e orar uns pelos outros também, em gratidão a Deus pela vida, por esta bênção. No próximo domingo, não sei se está... pronto, já está ali, eu já posso dar a informação da Escola de Música. Paula ainda está a aceitar inscrições. Aproveitem, tem sido muito interessante chegar aqui à sexta-feira, antes do ensaio de louvor, e ver as nossas crianças a ter a sua aula de música, e aproveitem esta oportunidade. É uma bênção também podermos ensinar as crianças a utilizar a música para louvar a Deus e poder adorar desta forma. No próximo domingo, os membros da igreja estão convocados para um culto administrativo às 16 horas aqui na igreja, próximo domingo, às 16 horas, culto administrativo, não esquecer. Entretanto, o Edu tem algumas informações acerca da EBD, eu vou passar-lhe a palavra para recebermos aqui algumas atualizações. Bom dia a todos. Deu um branco. Não, voltou. Foi lembrado hoje pela manhã na sala dos adultos, né, pelo irmão Fernando, sobre o horário da EBD, né, e queríamos reforçar com a igreja para que todos pudessem estar aqui às 10 horas da manhã, aos domingos, para participarmos juntos da EBD, nas salas, né? Muito bom estarmos aqui juntos, reunidos e aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Então, venho reforçar também sobre a questão do horário da EBD, às 10 horas da manhã. Na semana passada, a equipe da EBD, juntamente com o pastor, se reuniu no sábado retrasado, e ali conversamos um pouco sobre algumas estratégias e algumas coisas que podemos tentar fazer, que queremos tentar fazer para melhorar também essa questão da EBD, né? E uma forma de investimento também para os irmãos. E como experiência, algo experimental, vamos iniciar uma nova sala de EBD de jovens adultos, tá? Casais. E vai iniciar já no próximo domingo essa sala. Então você é convidado para estar conosco nessa sala. Vai ser lá em cima, na nova sala que temos ali do culto de jovens, tá? A sala lá em cima no primeiro andar. Então vamos estar iniciando essa sala, vai ser de forma experimental, mas queremos convidar vocês a participarem conosco. Vamos ter aqui a sala dos adultos, que vai funcionar normalmente, a sala dos jovens lá em cima, que também funciona normalmente, e essa nova sala que vamos estar iniciando. Tá? Para você que tem filhos, traga seus filhos também. Traga seus filhos, porque lá em cima, juntamente com a irmã Helena e com a Rosa, também eles vão estar lá tendo as atividades também. Então,
não é empecilho para quem tem filho. Eita, eu queria ir, mas o meu filho, pronto, feito minha filha, né? Minha filha é tão chatinha, às vezes faz birra, tal. Isso não é motivo para não vir. Traga, porque lá tem 2 pessoas, né, Rosa? 2 professoras lá que têm muita paciência e são bem capacitadas e vão estar lá também cuidando dos nossos filhos. Então venham, 10 horas, estamos aqui para aprender e partilhar um pouco da palavra de Deus. Outra informação também é sobre as revistas da EBD. Para essa sala nova também de jovens adultos, vamos estar utilizando a mesma revista que a sala dos adultos aqui embaixo utiliza, mas queríamos pedir para você que dê seu nome à irmã Rosa para atualizarmos um cadastro das pessoas que querem ter a revista, ter acesso à revista, e assim, na verdade, as revistas já chegaram. O pastor pediu mais algumas revistas, mais uma quantidade, então, para que possamos estar dando essa revista para cada irmão, para poder acompanhar aí as aulas da EBD. E nesse momento também, nessa nova ideia de tentar melhorar um pouco mais a EBD, o Ministério Infantil também vai estar com um momento, um plus, podemos dizer assim, no seu momento infantil lá em cima, no culto, né, onde vamos ter um cultinho lá para as crianças, e a ideia do nosso pastor e da equipe da EBD é que isso já está acontecendo, é que as crianças tenham um versículo para decorar durante o mês. Então vai estar ali trabalhando esse versículo durante o mês para decorar. A minha filha ainda não sabe ler nem escrever, mas ela já fica e já sabe lá, falando, semana passada foi sobre José, então ela fica lá com José no copinho, assim, José no poço, sobe e desce. Então é bem interessante, e também é um desafio até para o pastor, ele tem falado isso, para que seja alinhado tudo aquilo que vai ser falado na mensagem, possa ser alinhado com o que vai ser falado ali e passado para as crianças, para que possa ter essa ligação ali de aprendizado melhor para as crianças. Então, a partir de domingo, 10 horas da manhã, venha para a sala dos adultos, para a sala dos jovens, para a nova sala lá em cima. Vai ser um tempo muito edificante e que Deus assim nos abençoe. Temos motivos de oração, irmãos que estão fisicamente debilitados, irmãos amigos que precisam de ser espiritualmente apoiados, e queria convidar os irmãos a ficarem de pé e queria pedir ao irmão Fernando Coelho se podia vir aqui à frente, dirigir-nos uma palavra de oração, lembrando em particular a vida do pastor António Silva. Não, o irmão Fernando Coelho vem fazer a oração, mas lembrando os nossos irmãos que precisam de orações de forma mais específica, e lembrando a cirurgia que o pastor António Silva também vai fazer esta semana, e orar para que Deus esteja no controle de todas as coisas. Oremos. Nosso bom Deus e querido Pai, te damos graças por este momento, Senhor, de onde nos deslocamos a este sítio, a este lugar, para te louvarmos, prestarmos culto, para te adorarmos como tu só és digno. Obrigado, Senhor. E nesta hora, Pai, nós queremos pedir-te que tu abençoes a todos quando estamos aqui, conheces cada necessidade, cada coração, ó Senhor. Te rogamos como Pai, tu és um Pai bom, um Pai que nos ama como ninguém, um Pai que nos conhece como ninguém, um Pai que sabe das nossas necessidades. Nós te rogamos ao Senhor por todos os presentes, e te rogamos também por aqueles irmãos que estão doentes, Senhor. Pai querido, te pedimos que tu os abençoes e também lhes faças sentir neste momento a tua presença nos seus corações e nas suas vidas. Tu és um médico por excelência, Senhor. Tu és um médico divino. Tu conheces os nossos corações, as nossas mentes, os nossos corpos, e sabes daquilo que temos necessidade. Pai querido, sabemos que nada merecemos, Senhor, mas também sabemos que tu és um Pai maravilhoso, um Pai bom, um Pai que nos ama, um Pai com um amor que não é igual. Rogamos-te, Senhor, pelo nosso irmão que vai em breve fazer essa intervenção cirúrgica, nosso irmão pastor António Silva.
Pai querido, nós temos a certeza, Senhor, que Tu vais estar com ele, que vais estar com os médicos, Senhor. Não porque nós mereçamos, repito, mas porque sabemos que Tu és fiel. Senhor nosso Deus, seja também com aqueles nossos irmãos e irmãs que estão passando por momentos delicados de saúde. Pedimos-te que Tu os abençoes, os cures, Senhor, se for a Tua vontade, mas sobretudo, Pai, te rogamos que Tu lhes faças sentir a paz nos seus corações e nas suas vidas. Pai, fica conosco durante todo este tempo. Abençoa o Teu servo pastor que vai pregar a Tua palavra aos irmãos em Cantanhede, Senhor. Rogamos também por todos aqueles que neste momento, no mundo, em Portugal, no mundo inteiro, pregam a Tua bendita palavra, Senhor. Ó Pai, obrigado por todas essas coisas, as quais Te pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso tempo de louvor. Vou fazer uma leitura que não está projetada, mas faz sentido ler os primeiros 3 versículos do Salmo 34, que diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos à uma lhe exaltemos o nome. E nesta manhã quero convidar-vos a cantarmos que o seu povo, o povo de Deus, está reunido aqui para exaltar o seu nome juntos, porque temos um propósito que é louvar e engrandecer o nosso Deus. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que Ele é o único que é digno de receber a nossa adoração. Nós queremos consagrar e entregar tudo o que nós somos, tudo o que temos ao nosso Deus. A este Deus que não muda, que é eterno, que é real. Por muito que às vezes seja difícil de o ver e nem sempre o conseguimos contemplar devido à nossa limitação humana, mas Ele é real e Ele vive em nós. Vamos louvar ao único que é digno.
ainda fazer uma leitura do Salmo 8, um salmo bastante conhecido, que está projetado, e eu vou chegar-me aqui à frente, não temos os tablets hoje a funcionar, mas diz assim este salmo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Podemos dizer amém. Os irmãos, se desejarem ficar sentados, estejam à vontade. Nós vamos cantar um hino que declara precisamente isto. Quando eu contemplo as obras das tuas mãos, eu fico maravilhado e a minha alma canta: grandioso és tu. Também ter um tempo de louvor com as nossas crianças. E eu já percebi que não temos assim tantas hoje. Não é? Isto não é impressão minha. Ou elas estão escondidas nos bancos, ou eu não estou a ver muitas crianças. Temos a Nonô, mais o Gabriel. Venham aqui à frente, vamos cantar. Hoje vamos cantar duas músicas
que falam sobre a palavra de Deus, porque hoje nós vamos também ter a oportunidade de contribuir para... Vamos ter a oportunidade de contribuir para a educação teológica, mais daqui a pouco. Vou aqui organizar as coisas. Quem souber ler, tem ali a letra. Nós vamos cantar duas músicas. Uma que nós não cantamos muitas vezes e é assim mais para os meninos mais pequeninos, que fala sobre a palavra de Deus ser uma semente que vai crescendo, ela vai caindo e às vezes nós achamos que a palavra ficou em terra que não vai dar fruto, não vai nascer nada, mas a palavra de Deus diz-nos que o Espírito Santo trabalha e a seu tempo essa semente vai brotar. Então nós vamos cantar esta primeira música que, é assim, eu mandei os adultos sentar, porque também já não cantamos há muito tempo. Ela é tão fácil, eu vou ver se consigo fazer os gestos, ok? Vamos uma primeira vez para relembrar, está bem? Então vamos lá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo. Pensam que está morta, vai crescendo, plantando e crescendo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, plantando e crescendo. Tá? Difícil, não é nada difícil esta música. Eu é que tenho dificuldade em fazer os gestos e cantar ao mesmo tempo. Para eu não ficar sozinha, os irmãos vão se levantar e vão-me fazer companhia, que assim, se eu me enganar, não sou a única. Está bem? Vamos lá. Os adultos são muito fraquinhos hoje, mas também, pronto, houve a mudança da hora, estão todos ali com menos uma hora de sono. Vamos lá, então, mais uma vez. A palavra de Deus é semente, fazemos assim. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. E duas vezes esta parte. Depois, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Tá? A Não já aprendeu. Portanto, os adultos não têm desculpa. Então vamos lá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Outra vez. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Muito bem, isto é difícil, isto nós ficamos confiantes, temos sempre a Lena aqui a fazer os gestos e depois quando ela não está, pronto, ficamos aqui enrascados, mas acho que correu bastante bem. Nós vamos cantar mais uma música que nós costumamos cantar já mais vezes, que fala sobre a fé. Porque a verdade é que a nossa fé, a Bíblia diz que a fé vem quando nós ouvir falar da palavra de Deus. E nós acabámos de cantar que esta palavra vai ser plantada como uma semente. E quanto mais nós ouvimos falar sobre a palavra de Deus, a nossa fé vai crescer cada vez mais. Então vamos cantar esta música que vocês já conhecem um bocadinho mais, e os adultos também, já cantamos mais vezes. Também tem gestos, também já não me lembro bem dos gestos, portanto vamos inventar um bocadinho, está bem? Vamos experimentar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando abres tua Bíblia e te pões a meditar, é Deus que te está a falar.
para ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, podem sentar, as nossas crianças também já podem esperar aqui à frente, que a Rosa vai levar-vos, e a Yasmin também vai levar-vos para o vosso tempo de culto, e vamos ter o nosso tempo de ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé possa realmente crescer. Mais uma vez, bom dia a todos. Deus assim possa nos abençoar. Estamos no lugar certo, na hora certa. Não existe lugar melhor do que estar na casa do nosso Deus, né? Tenho certeza que desde o início do culto, em algum momento o Senhor Deus já falou ao seu coração, ao meu coração, e louvado seja Ele por tudo, e que Ele continue falando aos nossos corações, e que possamos estar atentos àquilo que Ele quer e cumprir o seu chamado em nossas vidas. O texto que vamos refletir um pouco agora pela manhã se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, os 10 primeiros versículos. Jeremias 1, do 1 ao 10. E aqueles que quiserem ficar de pé para fazermos essa leitura juntos, fiquem à vontade. E diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e porque o Senhor permite para que possamos estar aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Não existe nada melhor, Deus, do que estar na tua casa, do que iniciar a semana, ó Deus, te buscando, Senhor, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, que possamos, ó Deus, aprender mais e que o Senhor possa nos direcionar para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, hoje e para todos sempre, queremos sempre te agradecer, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Um texto bastante conhecido e quando o pastor me chamou para trazer um texto hoje, estava refletindo nesse texto, na verdade, há uns 20 dias atrás, lá no trabalho, no momento do meu intervalo, e queria partilhar um pouco aqui com os irmãos aquilo que Deus já tinha falado no meu coração, aquilo que Deus já falou ao meu coração, e tenho certeza que Deus também irá falar ao seu coração nesse dia, nesse momento. Será que em algum momento da sua vida
Você já chamou por alguém e aquela pessoa não lhe respondeu? Será que você já ouviu alguém te chamando e não sabe de onde veio aquela voz ou quem era que estava falando? Se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Na verdade, só abrindo um parênteses aqui, eu não gosto muito daqueles, sabe aqueles pregadores que quando estão pregando dizem assim, olha, se você já aconteceu isso com você, levanta a mão, sabe? Eu não sou muito fã, não. Então, se isso já aconteceu com você, levanta a mão. Comigo já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. E a sensação não é tão boa, né, quando isso acontece, né? Quando você escuta alguém falando, não sabe de onde vem, não sabe quem foi. E desse mesmo jeito, tendo essa mesma sensação, podemos dizer assim, negativa e ruim, acredito que é assim que Deus, que o nosso Deus se sente quando não ouvimos a sua voz. E de forma específica, como quando não damos atenção ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Acredito que Deus se sente assim também. Em algumas vezes, de fato, até podemos ouvir, até ouvimos a voz do nosso Deus. E mesmo que possamos ouvir a voz do nosso Deus, às vezes até meio que, dependendo da situação, não entendemos de fato, realmente, o que é que Ele está dizendo, o que é que Ele quer. Mas acredite que Deus Ele tem um chamado para a sua vida, que Deus Ele quer, de forma específica, te mostrar algo, que Deus tem um plano para a sua vida, e foi assim que aconteceu com a vida do profeta Jeremias. Deus falou com Jeremias. Uma característica bem marcante no livro de Jeremias é esse diálogo puro, sincero entre Deus e aquele homem. Jeremias ele era de uma família de sacerdotes que moravam lá em Ananote, que era um pequeno povoado que ficava a cerca de 5 quilômetros ali a nordeste de Jerusalém. Jeremias viveu tempos difíceis. Jeremias começou a anunciar a mensagem de Deus por volta do ano de 627 a.C. Algo interessante também na vida de Jeremias é que ele amava o seu povo. Mas ao longo da história de Jeremias, podemos ver que as autoridades e aquele povo que ele amava rejeitavam as mensagens que Deus tinha e que Deus queria que Jeremias anunciasse. Jeremias também foi rejeitado, Jeremias foi perseguido, preso. Porém, o que é que podemos aprender aqui, nessa situação de vida de Jeremias? É que o chamado para aquele profeta nos ensina muito sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós aqui. E aí vamos refletir um pouco aqui sobre o chamado de Deus na vida de Jeremias, destacando aqui alguns pontos do que aconteceu. E passando já para o versículo de número 4, podemos ver aqui que inicia de uma forma diferente. Inicia esse processo quando Jeremias passa a ter o diálogo com Deus e ele ouve a voz do seu Senhor. E será que estamos atentos a ouvir a voz de Deus? Será que eu e você está atento a ouvir a voz de Deus? Caso não, o que é que impede? O que é que impede de ouvirmos a voz de Deus? As vozes estranhas, algo do dia a dia, da rotina,
A vida do profeta Jeremias, as mensagens que ele tinha que anunciar não eram nada fáceis. Jeremias ele foi chamado para falar com o povo de Jerusalém durante o renascimento sobre o rei Josias, e ele continuou a falar com eles durante a queda da derradeira da cidade sobre os babilônicos. A tarefa de Jeremias era martelar, era pregar a mensagem da parte de Deus, mas o povo era infiel. E isso não é muito diferente dos dias de hoje. As pessoas continuam infiéis, continuam se afundando no pecado, virando as costas para Cristo, entrando mais e mais na idolatria e não dando créditos para Jesus. E assim como Jeremias não tinha a tarefa fácil para anunciar, assim acontece com cada um de nós. Não é fácil anunciar as boas novas de salvação nos dias de hoje, para um povo que não quer saber de Jesus. Mesmo assim, diante de todas essas situações, Jeremias ouviu a voz do seu Senhor. E se você, em algum momento, já ouviu a voz de Deus, isso de fato, isso é certeza que Deus ele tem um chamado para a sua vida, de forma específica. E é preciso que entendamos qual é o chamado que Ele tem para nós. E com o passar do tempo, Deus irá lhe mostrar como você deve fazer, como é que você deve cumprir o ID. De que forma você deve anunciar a palavra de Deus, anunciar que Jesus, Ele transforma a vida do pecador. É interessante que, ainda no Velho Testamento, tem uma passagem bem interessante ali, quando fala de Samuel. Samuel, desde novinho, bem novinho ali, já estava servindo a Deus, servindo ao Senhor. E existe um momento ali que para mim é marcante ali, quando ele ouve a voz de Deus falando com ele, em certo momento. E prontamente, sem meio que entender, ele acredita que é Eli que estava falando com ele, mas ele, sem muito arrodeio e sem medo, ele diz logo: eis-me aqui. Se coloca de prontidão e responde: eis-me aqui. Hoje estaríamos preparados para responder ao Senhor: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Uma outra característica importante na vida do profeta Jeremias é que Deus ele considera toda a história da nossa vida. Não fica um ponto, nem uma vírgula, sem que Deus considere. Nesse texto podemos ver que Deus está falando diretamente com aquele homem, com o profeta. E é aquele Deus que conhece toda a história de Jeremias, é o Deus que conhece a família de Jeremias, é o Deus que conhece os seus antepassados, a sua linhagem. Nada passa em branco. Ele sabe de todo o seu histórico familiar, de toda a sua vida, de tudo o que aconteceu desde a sua vinda ao mundo, de tudo o que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer. E temos que afirmar isso, que quando Deus ele entra na nossa vida, Ele já conhece. E pelo fato dele conhecer, Ele entra e transforma a nossa vida por completo. Amém? Porque Deus ele sabe de tudo. E quando Deus ele entra na nossa vida, Ele entra para renovar todas as coisas. E Ele renova de uma forma
perfeita, de uma forma agradável, conforme a sua vontade. E Romanos 12:2 fala sobre isso. Diz o seguinte: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. De fato, o chamado de Deus na vida de Jeremias e na nossa vida marca de forma impressionante. Deus é soberano. A soberania de Deus é completa. A soberania de Deus é inexplicável. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo antes mesmo que elas aconteçam. E no verso 5 aqui, vemos que Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, Deus, o grande arquiteto do universo, Deus que criou o homem na sua total perfeição, ele diz a Jeremias que o conhecia antes mesmo que ele fosse formado. Antes mesmo que ele fosse gerado, Deus já conhecia Jeremias. E Deus tinha um plano na vida daquele homem, na vida daquele profeta. E o plano de Deus na vida dele, e o plano de Deus na nossa vida, é de forma que venha marcar a nossa vida por completo e transformar as nossas vidas. Jeremias, através do plano do Senhor, através do chamado que Deus tinha para o profeta, Jeremias ele foi escolhido, Jeremias ele foi separado, Jeremias ele foi consagrado para pregar a palavra de Deus e cumprir o chamado de Deus para o qual Deus o escolheu. Deus escolheu ele para que ele não pregasse apenas em Israel, mas também para todas as nações. E o sentimento de ser chamado é algo maior do que você pode imaginar. E isso marca positivamente as nossas vidas, marca de forma que não tem como esquecer, e é um divisor de águas para o novo tempo, um tempo de bênçãos, um tempo de restauração, um tempo de milagres, um tempo de transformação e um tempo onde Deus cumprirá com seus propósitos nas nossas vidas. Eu lembro que no ano de 2014, na Páscoa de 2014, estava num congresso de jovens, tinha mais ou menos uns 200 jovens ali naquele congresso, no interiorzinho lá da minha cidade de Pernambuco. E eu já vinha conversando com Deus sobre algumas coisas, não pensava nem em casar, apenas namorava ainda com Yasmin, mas em certo momento, num culto, de forma bem específica e direta, e aquilo ali marcou a minha vida e eu nunca mais esqueço isso. Tinha um pastor que eu nunca vi aquele pastor na minha vida. Na verdade, só vi aquele pastor naquele dia e até hoje nem sei por onde ele anda. Só me lembro o nome dele, pastor Paulo Dantas. Por acaso é Paulo também, mas é Paulo Dantas o nome dele. E ele, de forma direta, ele tinha 200 e poucos jovens ali, poderia ir para qualquer outra pessoa, poderia ir para qualquer outro jovem, para quem estava cantando, para quem estava ajudando, para quem estava auxiliando. Mas de forma direta, ele veio para mim e falou algo que só eu e Deus sabia. Ele falou algo para mim que os meus pais já tinham
já vinha orando a Deus e mais ninguém sabia. E de primeiro momento eu fiquei meio que de boca aberta, surpreso. Como é que é isso? Mas foi uma experiência com Deus que marcou a minha vida e nunca mais eu esqueço. E hoje, depois de muitos anos passados, eu vejo que os propósitos do Senhor estão se cumprindo na minha vida. Mas que não é fácil. E que precisamos estar atentos para o que Deus quer para nossas vidas. Que precisamos se doar, se dedicar, negar a si mesmo e se colocar à disposição para que Deus possa agir nas nossas vidas para cumprir o ID e anunciar que Jesus salva, Jesus transforma, que Jesus liberta, porque foi para isso que Deus nos escolheu. Deus, Ele supera as nossas limitações. Eu tenho várias limitações. Alguém aqui não tem limitação? Quem tem limitação? De forma unânime, né? Mas Deus, Ele é expert em superar as nossas limitações. E lá no verso 6, podemos ver que Jeremias, ele se sentia incapaz de fazer a obra de Deus. Jeremias, ele era um homem simples, um homem muito humilde, e essa humildade do profeta Jeremias é possível ver até na forma do seu falar, quando ele vai responder a Deus. Ele diz o seguinte: Senhor, eis que eu não sei falar. Deus, eu não sei falar. Como é que o Senhor me escolhe para anunciar, para falar para esse povo? Eu não sei falar. Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão jovem, eu sou uma criança. E essas palavras de Jeremias não foi uma desculpa. Diferente daquela que muitas vezes fazemos. Damos desculpas a Deus. Nós somos expert em dar desculpas a Deus. Em sempre dizer a Deus que não sabemos, que não dá, que não temos tempo, que isso não é para mim, isso é para o outro. O chamado que Deus tem é para outra pessoa, não é para mim. Não é assim, pastor? Olha, Deus, eu não tenho tempo. Olha, Deus, a rotina da minha vida é tanta coisa que não dá para... Somos expert em dar justificativas para Deus. E dessa forma, é mesmo que um meio para tentar fazer com que Deus não trabalhe na nossa vida e não cumprimos o seu ID e o seu chamado. E não obedecemos aquilo que Ele tem para nossas vidas. Mas o Senhor nos chama dessa mesma forma. O Senhor, Deus, nos chama mesmo assim. Porque para Deus não importa as nossas dificuldades, as nossas desculpas para Deus não são válidas. Nós precisamos parar de olhar para trás e parar de olhar para as nossas dificuldades, parar de olhar para aquelas coisas que querem nos atrapalhar. Levantar a cabeça, erguer a cabeça, olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para Deus que nos transformou, olhar para o Senhor que nos resgatou do lamaçal do pecado.
Porque é para esse propósito que estamos aqui hoje. É para isso que estamos aqui hoje. Se estamos aqui hoje num domingo, no último domingo de março de 2023, não é simplesmente para assistir um culto, só para louvar o nome do Senhor e depois irmos para nossa casa e viver a vida conforme... Interessante que tem uma música lá no Brasil que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é para isso. É para entendermos aquilo que Deus quer para nossas vidas, é para entender o chamado que Ele tem para nossas vidas, é para cumprir o ID, é para falar, é para anunciar as boas novas de salvação, é para dizer que Jesus transforma, porque lá fora existem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. Lá fora, na nossa família, existem pessoas que precisam ouvir as boas novas de salvação. E quem é que tem que fazer isso? Quem deve fazer isso? É eu, você, somos todos nós. Onde fazer isso? Na minha casa. Onde fazer isso? No meu trabalho. Onde fazer isso? No parque, quando eu levo a minha filha para brincar. Precisamos fazer, precisamos agir. E feito foi falado aqui, não é diferente dos dias lá de Jeremias para os dias de hoje. É difícil. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas estão dando as costas para Cristo. As pessoas estão se afundando. Existem pessoas no nosso meio, na nossa família, que estão se afundando no pecado, com passos largos a ir para o inferno. E o que nós temos feito? Pessoas que amamos do nosso meio, do nosso convívio, que ainda não tem Jesus como seu Salvador. E o que é que temos feito? Só temos olhado e deixado passar, o tempo está passando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não é história. Isso não é mais um episódio de novela. Isso não é uma série da Netflix. Isso não é um tema de um jornal qualquer. Jesus está voltando. Você já parou para imaginar? Você já parou para pensar? Os dias que estamos vivendo, o quanto está difícil. Isso é cumprimento da palavra. Precisamos despertar, igreja. Eu e você precisamos despertar. Jesus está voltando. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem como apagar isso, não tem. Não tem opção de escolha. Na verdade, nós temos só que agradecer, porque Deus nos escolheu para estarmos aqui e para cumprir o seu ID. Não existe coisa melhor do que isso. E quando Ele voltar, vamos morar nos céus com Ele. Não tem. Jesus está voltando. Quantas pessoas que estão no nosso meio, que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração, que precisam de um incentivo, que precisam escutar: olha, Jesus te ama. Entrega a tua vida para Jesus. E não fazemos isso, negligenciamos o chamado que Deus tem para nossas vidas, porque para falar de Jesus, para pregar o amor de Jesus, para falar das boas novas de salvação, não é só para quem é pastor, não é só para quem é líder, não é só para quem... Não. É para todos nós, discípulos de Cristo, seguidores dele, escolhidos dele, filhos dele. Faça uma autoanálise da sua vida. Quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora? O que é que Jesus fez na sua vida para que você estivesse aqui hoje? De onde Jesus te tirou? Pensar a transformação que você já teve depois que Jesus entrou na sua vida.
Pensa comigo. E por que não partilhar isso com os outros? Por que não fazer isso? É difícil? Não é fácil. E às vezes fazemos isso, damos desculpas. Arrumamos um meio, um jeito de dar desculpas e dizer que não podemos, não conseguimos, não sabemos, não falamos, somos pequenos, somos grandes, não temos tempo. Mas Deus nos chamou e nos escolheu no propósito para que possamos anunciar as boas novas de salvação. Para que possamos agarrar isso com um compromisso de fazer e de cumprir. O Senhor Deus, Ele vê o nosso potencial e Ele sim, Ele é expert em superar as nossas limitações. Porque Deus não está preocupado com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Cada barreira que encontramos na nossa vida é uma oportunidade de vivenciar o sobrenatural de Deus e as dificuldades nos fazem ainda ser mais dependentes do Senhor. No verso 8, vemos que não há o que temer. Não precisamos temer a nada, porque servimos a um Deus forte e poderoso. O medo é um grande inimigo daqueles que desejam ser usados por Deus. O medo também é o inimigo daqueles que disponibilizam e dedicam a sua vida e o seu tempo para anunciar as boas novas de salvação. O medo, ele tenta paralisar, o medo, ele tenta entristecer, o medo, ele tenta criar marcas que não são saudáveis, o medo, ele tenta criar traumas na vida daqueles que sabem do seu chamado e daqueles que desejam se aprofundar mais nos propósitos de Deus para a sua vida. E o salmista Davi, lá no Salmo 27, ele nos dá uma bela lição de como é que podemos enfrentar os nossos medos. Jeremias, o profeta Jeremias tinha muito temor, tinha muitos temores, mas Deus trabalhou de forma específica os seus sentimentos, os seus traumas e o fortaleceu. Com Jesus Cristo na nossa vida, tudo é guiado por Ele. Não há o que temer. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, chamou os discípulos para entrar no barco, a fim de passar para o outro lado da margem. E aí, em certo momento, eles navegando, veio um temporal. Mas o que é que aconteceu? O Senhor Jesus estava com eles. E quando Deus está na nossa vida, não há o que temer. Pode vir temporal, pode vir palavras negativas, pode vir pessoas até próximas que não nos incentivam a nada, podem vir o chefe do trabalho que quer nos humilhar, podem vir várias coisas, mas não há o que temer, porque servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus que nos conhece e que nos fortalece a cada dia, que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas limitações, mas Ele nos escolheu porque Ele é expert em superar e nos ajudar a superar as nossas limitações. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, vai dizer o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Deus, Ele nos capacita
Agora tive um susto, olhei para ali 11 horas, então pensei, então tem mais 1 hora aí. Não são 11 horas. O Senhor Deus nos capacita e podemos ver isso no versículo 9. O Senhor prometeu para Jeremias que o capacitaria para realizar a sua obra. Deus nos toca e coloca as palavras certas em nossa boca. A capacidade de Jeremias e a nossa capacidade não vem de nós, mas ela vem de Deus. E é interessante que nesse verso 9 podemos ver que apenas com um toque Deus pode mudar todas as coisas. Deixemos Deus falar conosco nessa manhã, nesse dia, no restante da semana. No Velho Testamento também a Bíblia narra a história de um jovem que Deus falou com ele de forma profunda. Aquele jovem que buscou praticar a obediência, que buscou cumprir o chamado de Deus na sua vida, que se esforçou, que não foi fácil, mas buscou estar firme, perseverante, se esforçou, que foi honrado por Deus. E existe um versículo para mim que é chave na vida desse jovem, que é o versículo 9, lá do capítulo 1 de Josué, que diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. É preciso também coragem para lutar. O chamado de Jeremias não foi fácil. Ele precisou derrubar para depois construir. Ele precisou arrancar para depois plantar, vencendo todo o mal e construindo o bem. Jeremias foi um pregador fiel. E é interessante que na vida de Jeremias, em todo o ministério de Jeremias, aparentemente, apenas 2 pessoas se converteram. É o que aparece ali no relato do livro de Jeremias. Uma delas é Baruque, um escriba, e o outro é Abimeleque, um eunuco etíope. Não é fácil anunciar as boas novas de salvação, mas é para isso que Deus nos escolheu. Pode até parecer difícil e impossível, mas temos que entender que mesmo dentro do difícil e o impossível, esse é o melhor para nós. Jeremias continuou o seu trabalho, continuou firme e perseverante. A palavra de Deus era como um fogo ardente na vida daquele homem. Em seu coração, o seu coração não dava descanso, e ele sabia que não poderia de forma alguma ficar calado. E lá no capítulo 20, versículo 9, o próprio Jeremias vai dizer o seguinte: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo, mas jamais eu posso fazer isso. E o que devemos fazer depois que sairmos dessa porta e irmos para as nossas casas, O que vamos fazer no decorrer dessa semana? O que devemos fazer no decorrer dessa semana? Tomar a decisão certa. Mas Edu, qual é a decisão certa? Primeiro passo, buscar ouvir a voz de Deus. Ser obediente. Ter um diálogo com Deus sincero e procurar entender dele o que Ele quer para nossas vidas. De forma específica, qual o chamado que Ele tem para nossas vidas. O que temos que fazer. Contar para Deus também as nossas limitações, as nossas dificuldades, não de forma que seja
para justificar o não cumprir ou não fazer, mas que Ele possa nos ajudar, nos encorajar e nos dar força. Essa é a melhor coisa a ser feita. Deixar Deus cumprir em nossas vidas o seu chamado. Ser obedientes. Cumprir o ID. E anunciar as boas novas de salvação. Porque só Jesus nos satisfaz. Só Jesus nos satisfaz. Que Deus possa nos abençoar. E vamos passar para um momento de ofertório. Só que antes do momento do ofertório, vamos assistir um vídeo curto, um pequeno vídeo, que é do Seminário Batista, que vai falar algo interessante para nós relacionado à educação teológica. Experiência de alunos que puderam estudar e se capacitar para melhor servir a Deus e para cumprir o chamado de Deus em sua vida. E após isso, vamos ter um momento de louvor e o ofertório. Estudar teologia é conhecer melhor a Deus e a quem nós somos em função dele. Então, teologia é o nosso relacionamento com Deus. E para mim, estudar no seminário é aprofundar esse relacionamento. Isso tem tudo a ver com todas as áreas da minha vida. Por exemplo, eu sou professora de violino e estudo no seminário porque quero que Deus tenha mais impacto na minha vida e na vida dos outros através de mim, em todas as áreas do meu dia-a-dia e em qualquer ministério. O Seminário Teológico Batista, aqui em Queluz, é um absoluto privilégio. E no ano letivo que está a chegar, podes juntar-te a nós, online com disciplinas do primeiro ano ou presencialmente com disciplinas do curso vocacional avançadas. Para além de colegas espetaculares, encontrarás professores extremamente competentes, conhecedores e acessíveis. É um desafio, mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Se és um discípulo de Cristo, vais gostar de estudar no seminário. Contamos contigo. É um desafio, mas somos uma comunidade aprendente e estamos juntos nesta jornada. Um comboio. Já está. Vocês meus ficaram cansados de me ouvir. Estou a brincar. Mas é bom podermos louvar o nosso Deus e termos acesso a estes momentos de estudo da palavra, e o trabalho que o seminário faz é realmente incrível e é muito bom. É um privilégio podermos contribuir também financeiramente, para além das nossas orações, também financeiramente para este trabalho. Então vamos ter este tempo de ofertas, são ofertas específicas. Quem precisar do envelope também depois pode pedir e ainda no próximo domingo contribuir, mas vamos ter este momento de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar também, que é bom estarmos unidos para louvar o nosso Deus, celebrar estas bênçãos e enquanto isso podermos adorar e também honrar o trabalho do seminário. 1, 2, 3, 4. Fica de pé. Quão bom e agradável estar unidos em teu nome, para te louvar, para te louvar. Quão bom e agradável estar unidos.
Carlos, que possa orar, agradecendo por estas ofertas que podemos entregar e também encerrando o nosso culto com uma oração de gratidão a Deus. Te agradecemos, Pai bendito, pelas bênçãos que pudemos usufruir na Tua casa nesta manhã, Senhor. Te agradecemos também pelo desafio que a Tua palavra teve para cada um de nós, para as nossas vidas, Senhor. Que Tu nos ajudes a depender de Ti e que Tu nos ajudes, Pai Santo, para que em cada dia nós possamos responsavelmente ser mensageiros do recado que Tu tens para cada coração, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade que nos deste de podermos contribuir para a Tua obra e especialmente, Senhor, neste dia, para aqueles que se estão preparando no seminário, Senhor. Te agradecemos pelas suas vidas, te agradecemos, Senhor, por todos aqueles alunos e professores que ali se dedicam a estudar a Tua palavra para melhor poderem servir no Teu reino, aqui na nossa pátria e noutros lugares, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, te pedimos que continues a estar conosco durante este dia e que a Tua vontade possa ser feita em cada um de nós. É o que nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos ainda orar com o prelúdio.